em decisão não terminativa, o projeto de lei da Câmara, número 68, de 2011, que estabelece incentivos às empresas para financiamento da formação profissional de seus empregados. Autor, deputado Enio Bassi. Relatoria, senadora Regina Souza, que se manifesta pela aprovação do projeto de lei da Câmara, mencionado na forma da emenda número 1, substitutivo, e pela recomendação da declaração de prejudicialidade do projeto de lei do Senado, número 37, 2012, que tramita em conjunto. Em 19 de maio de 2015, a Comissão de Educação aprovou parecer pela aprovação do referido projeto na forma da emenda número 1 e pela recomendação da declaração de prejudicialidade do projeto 37, que tramita em conjunto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. A votação aqui será simbólica. Concedo a palavra à relatora, senadora Regina Souza, para proferir a leitura de seu relatório. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o projeto de lei da Câmara, PLC número 68, de 2011, projeto de lei 2954, de 1997, na Casa de Origem, do deputado Enio Bassi, que estabelece incentivo às empresas para financiamento da formação profissional de seus empregados, e sobre o projeto de lei do Senado, PLS número 37, de 2012, do senador Benedito de Lira, que revigora os efeitos da Lei 6.297, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto sobre renda das pessoas jurídicas do dobro das despesas realizadas em projetos de formação profissional e da outras providências. Relatório. Em análise desta Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei da Câmara PLC 68, 2011, do deputado federal Enio Bassi, que estabelece incentivo às empresas para o financiamento da educação profissional de seus empregados. E o projeto de lei do Senado, número 37, de 2012, do senador Benedito de Lira, que revigora os efeitos da lei número 6.297, de 15 de dezembro de 75, dispõe sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto de renda, de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas do dobro das despesas em projeto de formação profissional. O PLC, seu artigo 1º, permite que as empresas deduzam como despesa operacional, no cálculo do imposto de renda devido, apurado com base no lucro real, os gastos realizados com formação profissional de seus empregados em curso de nível médio superior. Também pode ser deduzida as despesas com curso de atividade prevista no artigo 39 ao 42 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, conhecida como Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O mesmo artigo, em seu parágrafo único, determina que os gastos com formação profissional não substituem os complementam a remuneração devida a qualquer empregado beneficiado e não constitui base de incidência de encargos trabalhistas previdenciários, e a eles não se aplica o princípio da habitualidade. Na justificativa da proposta original, o autor aponta a falência do Estado brasileiro incapaz de prover recursos suficientes para a educação, que é assegurada a todos os cidadãos por preceito constitucional. Ao contrário, muitas empresas teriam condições de custear a qualificação profissional de seus empregados e merecem incentivos tributários nesse sentido. O PLS, por sua vez, revigora a Lei 6.297, de 15 de dezembro de 75, cujos efeitos foram suspensos para posterior avaliação pela Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. Para o autor da proposta, a suspensão dos incentivos fiscais para as empresas que investem na formação profissional de seus empregados, nos termos da Lei 6.297, de 1975, jamais foi reavaliada. Descumpriu-se assim o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.034, de 1990, segundo o qual tais incentivos seriam devidamente reavaliados no prazo em que durar a suspensão, de forma a possibilitar o encaminhamento de medidas corretivas cabíveis. O PLC foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e aguardava a análise da Comissão de Assuntos Sociais para a posterior decisão em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. Já o PLS aguardava deliberação da CAS também para a decisão final na CAI. Com a aprovação do requerimento 1088 de 2012, do senador José Pimentel, de tramitação conjunta, as proposições foram levadas à apreciação da Comissão de Educação,
mantendo-se a ordem original de análise das comissões estabelecida para o PLC. Na Comissão de Educação, a matéria foi aprovada com a emenda número 1, na forma de substitutivo, que incorpora aspectos positivos das duas proposições. Não foram apresentadas emendas às duas proposições perante esta comissão. Análise. A competência para legislar sobre o assunto, incentivo tributário ao oferecimento de curso profissionalizante, é do Congresso Nacional, conforme previsão do artigo 48 da Carta Magna. Em relação à iniciativa, tampouco há impedimento constitucional a considerar. Os pressupostos de juridicidade, por sua vez, estão cumpridos dada a utilização do instrumento legislativo adequado e a inexistência de conflito com outras normas vigentes. Nos termos do inciso 1 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado, compete à Casa opinar sobre proposições que digam respeito à relação de trabalho, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício da profissão. Dessa maneira, a apreciação dos projetos em tela respeita a competência regimentalmente atribuída a esta comissão. O tema em análise também tem implicações com a educação e com o direito tributário, matéria de competência de outras comissões. Os temas educação e trabalho são indissociáveis. Ao Estado cabe a responsabilidade de oferecer os fundamentos básicos para a formação dos cidadãos. Após a formação básica, as pessoas procuram complementar e qualificar os seus conhecimentos para encontrar o seu espaço no mercado de trabalho. Nesse segundo momento, muitas vezes, há perda de recursos com o oferecimento de cursos voltados para atividades sobrecarregadas com a oferta excessiva de trabalhadores. Por outro lado, essa é a melhor oportunidade de combinar os interesses do empresariado e os interesses do empregado. Um em busca de pessoal qualificado e o outro em busca de qualificação. Nessa possibilidade é que reside, em nossa visão, o grande mérito da proposta. Ela permite a transferência de parte da responsabilidade educacional para parcerias entre empresários, trabalhadores e instituições privadas de ensino. Ninguém melhor do que esses atores sociais para avaliar as demandas e saber das necessidades da produção, estabelecendo os parâmetros de formação que será oferecida. Esse tema ganha relevância se visualizarmos a dificuldade de oferta no mercado de trabalho de profissionais competentes para ocupar as vagas oferecidas pelas novas tecnologias. Há empregos que não são preenchidos, dada a inexistência de trabalhadores capacitados. Isso ocorre, notadamente, na construção civil e no ramo petrolífero. Em se tratando de profissionais de nível médio, então, é no mínimo discutível a capacidade da administração pública centralizada de oferecer os cursos técnicos profissionalizantes realmente demandados pelo desenvolvimento. Na verdade, são as empresas que melhor têm condições de discutir quais os cursos, quais os conteúdos necessários para que aquele profissional ocupe as funções disponíveis. Para o aumento da empregabilidade, todas as propostas devem ser vistas com sensibilidade e atenção. A resposta mais eficaz e rápida para as demandas por educação profissional, na nossa visão, pode decorrer de estímulos fiscais. Ademais, melhorando a produtividade, certamente haverá compensação tributária para o Estado com o aumento da arrecadação em todos os níveis. O ajuste entre a formação e a qualificação profissional e as demandas do mercado evita, como se pode ver, o dispêndio ineficaz de recursos. Nada mais justo, então, que o Estado, pesado cobrador de tributos, desonere as empresas, permitindo a dedução de suas obrigações fiscais das despesas que realizarem com a educação profissional de seus empregados. Nesse jogo não há perdedores. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte analisou a matéria em profundidade e ofereceu um substitutivo que contempla as vantagens das duas iniciativas. Foram feitos ajustes na redação, atualizando termos educacionais superados e associando a concessão dos incentivos à educação profissional. Além disso, para evitar o uso fraudulento dos estímulos tributários com acréscimo salarial, limitou-se o benefício a 25% da remuneração do empregado, remetendo ao regulamento a fixação de outros limites quanto ao número de vezes e o tempo de uso do benefício por empregado. Por sua vez, a vigência da lei foi remetida para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte à de sua publicação, de forma a facilitar o cálculo da dedução tributária e isenções previdenciárias correspondentes. Concordamos, então, com o termo do parecer da Comissão de Educação, reconhecendo a importância social e educativa da iniciativa. O PLC 68, de 2011, e o PLS 37, de 2012, encontram-se redigidos de boa técnica legislativa e não apresentam vício de inconstitucionalidade e de injuridicidade. A CAI decidirá, terminativamente, sobre o mérito, em seus aspectos econômicos e sobre a adequação financeira e orçamentária. Em face do exposto, voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara, PLC 68, de 2011, na forma da emenda número 1 da Comissão de Educação substitutiva, aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o que implica na rejeição do projeto de lei do Senado, PLS 37, de 2012, em face de sua prejudicialidade. É o relatório.
Em discussão, matéria. Senhor presidente, com muita rapidez, só dizendo que sou totalmente favorável. É um projeto que vai incentivar os empresários a dar formação. A Comissão de Educação, como havia 2 projetos que tratavam do tema, como disse muito bem aqui a relatora, optou por um substitutivo que a relatora acolheu. E, por isso, com muita tranquilidade, meu voto é favorável. Cumprimentando a relatora e o deputado autor do projeto, já que o projeto vem da Câmara dos Deputados, né? Quanto à discussão, matéria. Eu queria cumprimentar a alternativa que a senadora Regina Souza fez e também ao autor, deputado Enio Bassi, do nosso estado do Rio Grande do Sul, do PDT, e sempre muito combativo, um especialista, inclusive em áreas de segurança pública. Ele foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Então, agora, deputado estadual ele é. Então, cumprimentar o autor e a relatoria da senadora Regina. O relatório da senadora Regina Souza pela aprovação do projeto com a emenda número 1 na Comissão de Educação. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara 68 de 2011, na forma da emenda número 1 da Comissão de Educação, K, substitutivo, e pela declaração de prejudicialidade ao projeto de lei do Senado, número 37, de 2012, que tramita em conjunto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para prosseguimento da tramitação.